2024, o Enem 2022. Tá, pode ser 2024. Beleza, vocês estavam no dia da lista que eu resolvi, pessoal? Estavam no dia da lista? Eu resolvi boa parte dele, né? Boa parte dele. Tá, eu já resolvi boa parte dele. Eu vou abrir ele aqui, cara. Eu não sei se ficou salvo, pessoal. Não tem problema. Quem não ficou, tá. Quem não ficou, não tem problema. Eu vou tentar abrir ele aqui de novo, tá? Tá salvo aqui. Deixa eu ver se nossa máquina aqui, né? Meu queridíssimo. Só falta um nome pra esse tablet, cara, que é foda. Se ele tá funcionando ainda, vai conseguir recuperar isso pra vocês. Senão eu vou baixar aqui de novo. Inclusive, eu vou baixar logo essa troça aqui, cara. Não vou nem procurar, não. Deixa eu baixar logo aqui, pra gente não ter problemas. Pera aí, um instante, pessoal, rapidinho. E, pessoal, como essa é a primeira semana do novo projeto, a gente vai ter umas pequenas alteraçõezinhas, tá? Nos dias, os professores estão se reorganizando ali, tá? E a gente vai ter uma pequena alteraçãozinha, eu vou mandar para vocês o calendário, beleza? E também eu vou ter um compromisso amanhã. Amanhã eu darei aula de história para vocês. Provavelmente eu não vou comparecer, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar a Stephanie para amanhã, tá? Pode ser? Vai ter aula de bio também mais cedo, se eu não me engano. Não, é quarta. Vai ter aula de então de química amanhã. Amanhã vai ser de história, vai ser de química. E aí eu vou mostrando, vou acertando as datas certinhas, como a gente sempre fez, beleza? Às vezes essas coisas acontecem, né, pessoal? Previstos. Mas assim, eu garanto para vocês que todo o conteúdo, tá, vai ser passado. Nem que a gente tenha que virar a noite com vocês aqui. Até 5 da manhã a gente dá um aulão pra repor. Ah, não aguento. Eu vou. Pera aí, deixa eu tentar baixar esse Enem aqui. Ah, não aguento. Aí você, cara, você vê a gravação depois no YouTube. O canal do YouTube, obviamente, vai mudar, tá, pessoal? Pessoal, pra deixar. A última coisa que eu vou deixar claro aqui. Calma, interrompe a gravação. A última coisa que eu vou deixar claro aqui. O projeto do Reforço Enem tá lá no outro servidor, tá? Não é mais nosso. A gente tá com um novo servidor aqui, deixando isso claro. Não é mais reforço, agora é foca. Vocês são as focas, tá, pessoal? Foco no Enem. Ficou até mais bonitinho, né? Fofo. Beleza? Deixa eu tentar botar o Enem pra cá. Vou mandar aqui pra vocês. Deixa eu mandar aqui o Enem pra vocês. Tá? Eu acabei de adicionar. Eu não sou muito piadista, não, mas eu acabei de adicionar um áudio no grupo. Essa é pra galera das antigas aí, que pegaram os primeiros memes na existência do meme. Ah, eu não consigo mandar áudio aqui no chat, felizmente. Pô, eu não consigo. Só em call. Uma pena, né? A Splash tinha que disponibilizar esse recurso pra gente. Ainda bem. Depois você entra lá no chat, na call geral, e vocês testam. Eu botei um áudio aqui pro nosso grupo. Mas espera aí. Mandei aqui o Enem impresso para vocês, tá? Abram aí e vamos lá. Mas vocês podem também esperar, né? Que eu sempre dou um tempo para vocês fazerem. Vamos continuar resolvendo nossa parada. E a plateia tá grande, hein, pessoal? Tô gostando, hein? Que time tá forte. Time veio em peso. O time das focas tá como? Tá grande. Feliz, pessoal. Vocês são brabos mesmo. Ah, peraí. Aí, só os raízes do reforço, hein? Aqui no grupo, hein? Só a galera old school. Manda um salve aí, geral. Galera que tá aí na aula inaugural do Foca. Foca no Enem. Os Focas. Nana, Lide Brabas. Manda um salve aí, geral. Manda um salve aí, todo mundo. Leozada. Leozado mais brabo de todos.
Não tem problema. Cara, sorte de quem veio lá de antes é old school, pô. Quem veio de antes é old school. Mariana, pô, sempre presente. Vic também. Vic também. Vic, deixa eu dar o carguinho de foca pra você. Tá sem cargo de foca. Ah, cadê? Vou dar aqui o cargo de foca pra Vic. Ah, não, tá sim, tá com cargo. Beleza, tamo junto, pessoal. Focas, de focas, seus bravos. Tá, pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Ó, eu vou tirando as questões que eu já sei que eu resolvi, beleza? Aqui, mas vamos lá. Pessoal, hoje a aula não vai ser muito extensa, não, beleza? Vou tentar não ser extenso com vocês. Eita, vamos tentar. Eu não sendo extenso. Meia-noite e meia, tá ligado? Terminando a aula. Mas vamos que vamos. Os focas. Tá, isso aqui é física. Isso aqui é com o Léo. Léo, novo professor também, daqui a pouco. Opa, deixa aí. Então, não. Isso aqui é química. Depois eu resolvo com vocês. Eu fiz essa aqui, pessoal. Ah, isso aqui é química, né? Tá, pessoal, depois a gente entra nesse aspecto. Isso pode ser, porque isso cai em biologia. Mas eu vou para biologia pura primeiro, para a gente começar a entrar na matéria dos outros. A gente fez essa do PCR, né? Essa é muito maneira. Essa é muito maneira. O Léo aí. Essa é muito maneira. Ó, isso aqui não. Isso aqui a gente já fez, não já, pessoal? Quem tava aí? Me lembre aí, pessoal. A gente já fez essa do PCR? Eu acho que já. Eu não sei se eu expliquei para alguém essa questão, algum aluno meu, ou se eu fiz com vocês. Eu acho que eu fiz aqui no reforço. Letra A, eu acho que era. Eu sou péssimo com essa parada de lembrar a resposta. Tá. Então, inclusive, eu não tem que ter o gabarito aí de vocês. Alguém pega o gabarito aí pra gente poder conferir a resposta. Isso aqui eu lembro que a gente fez aqui. Essa aqui, pô, essa questão maneirinha, tá? Galera da física aí. Galera da física aí. Não vou nem falar o nome do pessoal da física, não. Mas, física também. Maneira essa questão. Essas duas são legaisinhas, cara. Essa da raposa, pra mim, acho que foi a melhor do Enem. Mais legal. Física. A gente fez essa, né, do milho. Não fez? Pô, essa do milho é pica também. Essa do milho bugou o pessoal. Fizemos, pô, a gente fez de tudo, então. Fizemos. Isso aqui eu já fiz 3 vezes, né? No reforço. Essa aqui é aquela pra não zerar, a gente fez. Pô, a gente já fez tudo então, cara. Fizemos. 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 Pô, fizemos todas as questões, pessoal. Vou pular para outra prova, então. A gente fez isso aqui. Fizemos esse. Fizemos esse. Pô, tem alguma questão que faltou? Acabou com essa aqui, né? Tá, isso aqui é química, mas a gente pode dar uma olhada depois. Ih, pessoal, essa aqui. Vou deixar essa com vocês. Tá, pessoal, e aí? Não, a gente não fez isso não, o Mika. Tá, galera, estão conseguindo ver bem aqui minha tela? Tá todo mundo. Eu nem perguntei se estavam vendo bem, né? Então, beleza. Então, vou deixar vocês resolverem aqui, tá? Dá 2 minutinhos para vocês. Vou marcar aqui no celular. Eu vou ler a questão. Nem... Eu sei que essa questão também o pessoal errou, mas eu acho que é uma questão. É bem que eu tenho visto essa questão, cara. Eu lembro dela. Deixa eu botar aqui. Vou marcar aqui no relógio, hein? Para vocês. C ou E. Acho que C. Essa é C. Galera, sem enquete. O Cal é o cara das enquetes aí. Então, Cal, cria as enquetes. Pessoal, não sejam Maria vai com as outras, hein? Não sejam Maria vai com as outras. Acham que você façam o que vocês acham que é o correto, tá? E aí, Leozão, qual que tu vai? Kit Kat também? Ah, Kit Kat foi de E. Estúdio foi de E. Exibir resultados. Ó, não vale pesquisar, hein, galera? Não vale pesquisar de jeito nenhum, tá? Se for pra errar aqui, tranquilo?
Erra aqui, que a gente ajuda vocês. E pesquisa com a Tícia. Não, a gente não fez isso não, Mariana. Eu não fiz, pelo menos. Se alguém fez, eu não fiz, não. Cara, é uma questão de conteúdo. É uma questão de conteúdo. Deixa eu ver. Acho que são as últimas de biologia que tem pra fazer. Ah, não, tem uma maneira aqui. Essa aqui do. Porra, essa é foda. Tá, essa aqui também é maneira. Tem umas questões boas ainda pra fazer. Muito boas questões tem pra fazer agora. Caraca, essa aqui também é sinistra. Beleza. Pessoal, vamos lá. Já deu o time, hein? Bora? Vamos fazer? Pessoal, vamos lá. Ó, qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Tá. Vai usar alguma droga que vai afetar algum componente celular, a gente tem que entender. Só aqui pela imagem, a gente nem precisa ler o texto, né? Aqui, o grupo controle é o quê? É um grupo que basicamente não vai receber nada, tá bom? Para ver como que vai ser ele antes e depois. Esse cara aqui não foi afetado, tá? E agora, esse grupo foi o quê? Foi o grupo afetado pelo remédio. Tava assim, né? Com o formato, analisando aqui, e depois ele perdeu a forma, ficou uma bola, beleza? Vamos analisar como isso pode ter acontecido, pode ser? Vamos lá, ó. O esquema representa o experimento feito com células de protozoário Amoeba proteus, beleza? Nele, um grupo, né, ameba, né, às vezes falar, proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a doença citocalazina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. Perfeito, né? O que a gente já tinha interpretado antes. Formatos e movimentos das células tratadas foram comprometidos. Tá, pessoal, a gente está vendo que uma célula com forma e outra sem forma nenhuma, né? Alguém sabe o nome dessas formas? Ó, a membrana plasmática aqui. Galera, essa célula está com a membrana intacta ou não? Essa aqui, está com a membrana intacta? Aqui eu circulei. Fala para mim. Tá não? Tá sim, 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 acho que sim. Beleza, tá com a membrana intacta, tá? Ela não tá afetada, a membrana dela não tá afetada de forma alguma. Ela está com uma forma. Beleza, Bel? Tá com a membrana intacta. E essa aqui, pessoal, tá com a membrana intacta? Tá com a membrana intacta. Sim, calma. Não foi... Errou, amigo? Ainda não, calma. Essa aqui, pessoal, tá com a membrana intacta? Agora a terceira aqui, tá com a membrana intacta? Pior que tá. Tá com a membrana intacta. Essa aqui tá com a membrana intacta? Tá, pô. Ninguém perdeu a membrana, ninguém rompeu a membrana. Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Porque eu sei que muita gente vai na membrana plasmática. Ué, a membrana alterou. Não, cara, a membrana tá intacta, não foi afetada. Membrana é o quê? Vai ser o quê? O envoltório celular, né, pessoal? Beleza? Tá? Vai ser basicamente o. Vai ser a bicamada fosfolipídica ali. Tem bicamada aqui? Tem. Tem bicamada aqui? Tem. Cara, se a membrana for comprometida, beleza? Provavelmente a célula vai romper, tá? Se eu comprometer a membrana, a célula rompe, beleza? Tranquilo até aqui? Se alguma coisa for comprometida na membrana, provavelmente a célula vai romper, tá, pessoal? Isso é uma dica para vocês. Comprometer a membrana é muito difícil, tá? Se algum remédio compromete a membrana, pode ser de qualquer maneira, ele pode literalmente romper a membrana, quebrar, ou ele pode tirar alguma proteína importante para o funcionamento dela. Por exemplo, proteínas que controlam o transporte, beleza? Por exemplo, bomba só de potássio. Se eu afeto bomba só de potássio, eu vou explodir a célula, porque vai dar o problema osmótico, entendeu? Ou a célula vai explodir, ou ela vai sofrer, ou ela como é o nome? Eu não vou falar o nome científico, o nome técnico para não confundir vocês, mas ela pode murchar, beleza? Pode ocorrer a apoptose também. Cara, a apoptose eu não gosto, não. Tá? Quando tem uma célula doente, sim, Raid, sim, sim. Mas se comprometer a membrana, acontece apoptose, eu não gosto desse termo. Eu prefiro dizer que acontece autólise, tá? Porque a apoptose é um processo bem específico. Beleza, Raid? Tá?
Turgência, não, Mica. Turgência a gente só fala quando tem. A gente tá falando de célula, célula com parede. Tá? Turgência é o estado máximo de inchaço. Na verdade, o correto são dois termos. Ó. A gente pode usar para célula animal, que nem essa, né? Perdão, célula animal não, uma célula sem parede, como é o caso dessa, essa não é animal, tá? Uma célula sem parede, a gente pode dizer que ela sofreu, beleza? Ou plasmólise ou plasmoptise. Eu não vou entrar em detalhes agora com vocês, porque esse nome confunde um pouco, beleza? Mas vamos entrar para o detalhe da questão. No final, eu vou dar uma palhinha com vocês disso. Não vou esquecer, prometo dessa vez, tá? Quero que vocês entendam a questão, para a gente não passar demais do ponto. Mas, ó, qual o nome dessa estrutura, pessoal, que está surgindo aqui? Ela tem um nome, tá? A membrana está intacta? Tá. Mas está surgindo uma estrutura. A gente chama essa estrutura de pseudópode. Pseudópode. Pode de pé. Pseudo é um pé falso, tá? Pseudópode. Beleza? A ameba é muito conhecida por ter pseudópode. São o quê? São prolongamentos da membrana. Tudo bem até aqui? Beleza? Como que acontece? Aí que tá. Como que acontece os prolongamentos da membrana, pessoal? Sabe o que acontece? Sabe como é que acontece? Tem uma estrutura, beleza? Por exemplo, essa célula aqui que estava. Vamos pegar uma célula qualquer. Vamos lá. Vamos pegar uma célula qualquer. Os ossinhos se moldam de forma diferente. Pode até ser, mas eu prefiro pensar de uma outra maneira, tá? Sabe como é que acontece sabe como é que acontece essa transformação? Temos uma célula redondinha aqui, beleza? Célula redondinha, tá? E essa célula tem uma estrutura óssea, não é óssea, né? Uma estrutura citoesquelética, tá? Tem mais citoesqueleto. Vocês conhecem citoesqueleto? Já ouviram falar em citoesqueleto? Boa, Hayden, é isso. Praticamente puramente proteica. O citoesqueleto ele é proteico, tá? Em geral. Óbvio que vai ter uma estrutura ou outra que não vai ser proteico. Mas, em geral, ele é completamente proteico. Com a composição, às vezes vai ter algum sal mineral associado, beleza? Para manter ali a estrutura, mas, em geral, são proteínas. Tudo bem, pessoal? Mas ele vai ter um citoesqueleto proteico. Quais são as três estruturas do citoesqueleto, galera? Quais são as três estruturas que a gente sempre vê no citoesqueleto? Quais são os três tipos? Três tipos de citoesqueleto. E aí, Clary, como é que você tá? Tudo em paz? Manda pra mim, galera nerdola aí. Quais são os três tipos de citoesqueleto, pessoal? Que a gente encontra em qualquer célula. Célula eucarionte, tá, pessoal? Galera nerdola aí, manda aí. Microtúbulos, microfilamentos e qual outro? Todo mundo esquece, né? Quitina. Não, Léo, tem um nome melhor. Me dá um nome. Filamento intermediário, pessoal. Cuidado, tá? Isso, Danilinho. Isso, Danilinho. Quitina vai ser exoesqueleto, tá? Então, não, vamos lá, pessoal. Filamentos intermediários, tá? Ó, não tem problema, Léo. Vamos lá. Tá, vamos lá. Ó, eu vou aqui botar para vocês. Vamos lá, microtúbulos. Fala certinho. Microtúbulos, beleza? Filamentos intermediários. Filamentos intermediários, tá? E microfilamentos. Pô, tô até com vergonha de escrever com a Clara olhando. Letra de médico do caraca. Microfilamentos. Deixa eu botar aqui. Tá, vamos lá. Pessoal, cara, microtúbulos, pessoal. Qual proteína que compõe os microtúbulos? Isso aí é especificar, tá, pessoal? Qual proteína compõe os microtúbulos? Fala pra mim. Cai pra vocês, hein? Cai pra vocês em específico, pode cair no Enem, tá? Qual proteína compõe os microtúbulos? Microtúbulos é o que você tem que mais saber, galera. Essa questão tá falando de microtúbulo? Não, mas é o que você tem que mais saber. Porque ele é responsável por um dos processos fundamentais para a vida celular, que é a divisão celular. Tá, galera? Caraca, Danilinho tá como? Calma, Danilinho. Vai devagar, pai. Calma. Danilinho tá voando, velho. É isso, cara. Tô bulindo. Pô, Danilinho, tá tirando muita onda. Sabe demais. Microtúbulo é formado, tá, por uma proteína chamada tubulina. Tudo bem, pessoal? De boa? Tranquilo?
A tubulina ela vai formar os microtúbulos. Cara, os microtúbulos eles são fundamentais para várias coisas dentro da célula. Para transporte de substâncias, tá? Eles servem como se fossem canais, dutos, beleza? Então, quando a gente pensa, pô, uma coisa vai de um lugar para a célula para o outro. Geralmente, ele é passado pelo microtúbulo. Mas ele é fundamental para outro processo. É fundamental, beleza? Para a divisão celular, tá bom? Os microtúbulos, eles vão formar o quê? Eles vão formar, basicamente, o fuso mitótico e meiótico, tá bom? Eles vão servir como se... Eu vou explicar isso para vocês, mas eles servem para organizar os cromossomos aqui e para puxar. Puxar entre aspas, né? Mas eles servem para organizar os cromossomos no meio da célula e puxar. Você deve ter visto, né, pessoal? Já viram? Os cromossomos assim, ó. Já viram? Algumas células assim, já? Vamos pegar aqui uma célula com aqui. Quem está organizando esses caras são os microtúbulos, feitos de tubulina. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Cara, filamentos intermediários. O que seriam? Filamentos intermediários, eu gosto de pensar como se eles fossem basicamente o tecido ósseo da célula. Porque eles que dão a estrutura, o formato celular, tá? Beleza? Mais completo. Eles são uma rede interligadas, resistentes, beleza? Qual proteína, pessoal, que compõe os filamentos intermediários? Esse é mais específico. Quem souber, arrisca aí. Alguém tem algum chute? Não é quitina, não. Actina não é, Léo. Não é. Cuidado, Léo. Não é quitina. Toma cuidado. Quitina não, tá? Não é quitina. É, ó. Não, não, pera aí. Miosina? Não, não, Léo. Tá pensando em miosina, né? Não, não é miosina, não. Não é miosina, não. Sabe qual é? Pessoal, é principalmente composto, tá? Beleza? Por queratina. Tá bom? Tranquilo? Esse composto vai ser principal. O filamento intermediário ele é principalmente composto por queratina. Tudo bem, galera? Não é creatina de academia, não. É queratina mesmo. Tudo bem? Beleza. Isso, microfilamento que é actina. Tanto que é microfilamento é actina, que é o que a gente vai falar hoje. Tá bom, pessoal? Microfilamento é actina. Beleza? De boa até aqui? Microfilamento actina. Cara, o que seriam. Agora vamos lá. O que seria filamentos intermediários? Isso é como se fosse o tecido ósseo da célula. É a rede que dá o formato, tá bom? Da célula. A célula tem um formatinho, geralmente é por causa dos filamentos intermediários. Tudo bem, pessoal? Agora, e os microfilamentos, pessoal? Microfilamento, tá bom? Eles são basicamente proteínas contráteis, tá? Tá bom? Eles são tecido contrátil. Tecido é complicado, tá, pessoal? Mas eles são uma estrutura contrátil. Eu não gosto de falar de tecido, a gente tá falando de célula. Célula não tem tecido, né? Mas eles são o quê? Eles são uma estrutura contrátil. Beleza? Por causa dessa proteína, a actina, tá bom? Tem a miosina também, mas a miosina não entra nesse ponto aqui agora, tá? A actina, beleza? Ela é uma proteína que é uma proteína móvel, tá bom? Ela tem essa característica de conseguir contrair, diminuir, encurtar e aumentar, tá bom? Ela meio que dobra e ela abre e fecha, ela abre e fecha. A actina ela tem essa característica. E, galera, a actina ela vai se organizar, tá bom? Nos microfilamentos, ela pode se organizar, tá? Pode ter em várias estruturas. Mas uma dessas estruturas é chamada, beleza? Anel contrátil, tá, pessoal? Melhor dizendo, coroa contrátil, tá? Coroa contrátil. Pode estar com uma anel contrátil também, coroa contrátil. Vocês vão ver mais como coroa contrátil. E você entende os pseudópodes. Qual é o seguinte? Pensa que tem como se fosse... Vamos pegar aqui uma célula, tá? Uma célula aqui, vou tentar deixar ela 3D. Vamos ver se eu estou conseguindo desenhar para vocês, tá? Tem aqui uma célula 3D. Pode ser, pessoal? Estão conseguindo ver que ela é meio 3D aqui? Parece uma bolinha? Tá? Eu quero pensar, vamos supor que tem uma coroa contrátil aqui. A coroa contrátil é tipo um disco, que contrai, ela aperta. Vamos pensar que ela aperta, tá? Essa aqui é uma coroa contrátil, tá aqui. Vamos pensar que ela está apertando aqui agora, tá? Ela está apertando aqui agora. O que vai acontecer? Quando ela aperta, o que acontece? Vai sair o quê? Vai ser um prolongamento daqui para cá. Quando eu começo a apertar, tipo, pensa num saco de água. Se eu aperto o saco de água aqui, o que acontece? Tem um saco de água aqui. Pensa num saco cheio de água. Quando eu aperto esse saco de água, o que acontece? Sai uma extremidade para cá, não sai? Tem um saco de água, começa a apertar. Ele não vai ser uma extremidade para cá? Ou não? Estão viajando. O que vai acontecer? Vai ter um prolongamento aqui, ó.
vai sair uma coisa que eu vou chamar de pseudópode, porque tem uma coisa apertando aqui, tá? Isso aqui é um pseudópode. É formado pelos microfilamentos. Tudo bem, pessoal? Ó, tipo, tem um microfilamento aqui apertando. Vou botar aqui em rosa. Tem um microfilamento apertando aqui, tem outro apertando aqui, tem outro apertando aqui, tem outro apertando aqui, tem outro aqui, pequenininho, tem um maior aqui, tá vendo? Então, basicamente, eles vão o quê? Eles vão prolongar a célula. Para que a célula faz isso, pessoal? Geralmente para englobar outras substâncias, tá, pessoal? Beleza? Geralmente ela vai emitir isso para englobar outras substâncias, tá bom? E para aumentar a superfície de contato dela também. Tranquilo? Para duas coisas. Para englobar outras substâncias, tá bom? Que a gente chama de transporte em bloco, muito específico. A gente pode chamar também de endocitose, quando ela engloba alguma coisa. Ela está fazendo endocitose, ela está botando alguma coisa para dentro, tá? Ou ela está aumentando a superfície de contato dela. Porque qual a superfície de contato é maior, pessoal? Por exemplo, ela quer acessar mais nutrientes. Quanto maior a superfície de contato, mais fácil vai entrar nutriente na célula, não vai? Pessoal, ou não? Tem mais superfície de contato, ela o quê? Entra substância mais fácil dentro da célula. Beleza? Pô, vai entrar mais fácil. Assim, num bolão todo, ou assim? Qual a chance? Olha o contato que ela tem com o ambiente quando ela prolonga. É muito maior, pô. É muito maior. Ó, é muito maior. Tá vendo? Olha o tamanho dessa linha. Se eu esticar essa linha aqui, vai dar uma linha gigante. Gigante. Agora, se eu esticar essa linha aqui, vai dar uma linha pequena, pô. Ó. Pensa aqui, ó, tá vendo? Qual a superfície de contato é maior? Vou pegar aqui. E vou pegar aqui. Qual a superfície de contato? Ih, meu Deus do céu. Meu Deus, peraí. Qual a superfície de contato é maior? Essa ou essa aqui? Ou a de baixo? Qual a superfície de contato é maior, pessoal? A de cima ou a de baixo? De baixo. Vocês entenderam a parada do anel contrátil, pessoal? Da coroa contrátil ou não? Entenderam ou viajaram nessa parte? Entenderam, né? Beleza? A superfície de contato é maior. Então, os pseudópodes são uma estratégia para ele aumentar a superfície de contato dele também. Mas é muito usado para quê? Para englobar substâncias, tá? Fazer transporte em bloco. É falso pé porque não é um pé, beleza? Não tem uma estrutura formando aquilo. É literalmente um anel contrátil empurrando e formando uma coisa que calhama com o pé. Porque quando o cara olha no microscópio, parece que ela está usando isso para andar, tá? Mas ela está só o quê? Fazendo check-up no ambiente. Tranquilo? Isso. Tipo isso, Raito. Tipo isso. Dá pra gente pensar dessa maneira. A superfície de contato que é maior, então ela usa para isso também. Mas ela usa para fazer endocitose, tá? Endocitose. Tranquilo? É uma questão conteudista. Mas enfim, eu estou explicando tudo para vocês. Precisa saber desse raciocínio inteiro fazer a questão? Não. Só precisa saber que, pô, o pseudópode ele é formado pelo microfilamento. Então a resposta é o quê? Qual droga está afetando? Pô, a droga está fazendo o quê? Os microfilamentos estavam contraindo aqui. Depois o quê? A droga afetou esses microfilamentos. Ou eles não estão mais contraindo, ou eles foram destruídos. Se ela não tem mais microfilamento, ela vai ficar como? Dessa maneira aqui. Então, galera, só pode ser, ó, letra C, de microfilamentos. Mentira, letra C não é de microfilamento. Pode ser de C de certo, C de célula, beleza? Porque não somos outros. Vamos lá. Vacúolos, pessoal, vacúolo, tá? Geralmente a gente não vai ver nesse tipo de célula, tá? A gente vai ver geralmente só em célula vegetal. Entendeu, pessoal? Não vai ver nesse tipo de célula. Tranquilo? Vai ver só em célula vegetal. Mitocôndrias. Cara, e não tem, tipo, primeiro que não tem sentido, né? Afetar o vacúolo e afetar os pseudópodes. Não tem muito o que falar. Mitocôndria também não, né? Mesmo tendo mitocôndria, não foi isso que foi afetado. Material genético. Pô, núcleo intacto, ó. Núcleo intacto. Tá vendo? Eu não tô vendo nenhuma alteração no núcleo. O núcleo ficar opaco, o núcleo ficar oco. Não tá tendo alteração no núcleo. Então, parece que o material genético tá intacto também. Então, não dá. O que o cara ia... Ah, dá por eliminação. Eu acho que dá, mas é conteudista mesmo assim. Porque assim, o cara tem que ter esse raciocínio, senão ele dá de bobeira. Pô, a membrana plasmática tá intacta? Tá, pô. Ele tem que ter esse raciocínio. Não mudou. A membrana plasmática é o quê? É bicamada fosfolipídica. Aqui tem. É só ver. Se a membrana plasmática tivesse comprometida, pessoal, geralmente eu vou ter lise, tá? Eu vou ter quebra da célula. Tudo bem? Ou conhecido como plasmoptise. Tá, pessoal? Eu vou ter plasmoptise. A célula vai romper. Beleza? A célula vai romper. Tranquilo? Plasmoptise é o rompimento da célula. Tá? Então a célula vai sofrer plasmoptise, ela vai romper. Porque, cara, qualquer coisa que eu altero na membrana, não precisa quebrar a membrana para romper.
se eu afetar, às vezes, uma proteína, cara, óbvio, um conjunto de proteínas dentro da célula, ela vai romper, cara. A membrana plasmática, ela é frágil. Não é que ela é frágil, ela é bem resistente. Mas se eu afeto qualquer conteúdo dela, pode dar problema. Entendeu? Então, assim, é complicado. Sabe? Então, se eu afetar a membrana, eu não vou ver. Sabe o que eu não vou ver mais? Eu não vou ver homeostase. Porque homeostase é isolamento, né? Ela não vai estar isolada do meio externo. Ela vai estar aberta. Eu vou ver o quê? Extravasamento de líquido celular aqui, conteúdo celular para fora. Não vai ter mais homeostase se a membrana plasmática for comprometida. Tem homeostase aqui, pessoal? Eu estou falando termo técnico que você já nem está chegando perto, então você já tem que concordar. Tem homeostase aqui? Isso, perfeito, Raiden, é isso mesmo. Tem homeostase aqui nessa parte aqui, galera? Tem. Tem homeostase aqui? Tem. Tá tudo isolado. Tem homeostase aqui? Tem também. Tem homeostase aqui? Tem. Então, tchau, pessoal. Todos têm homeostase. Tem que ter homeostase. Membrana provavelmente não foi comprometida. Tá? Beleza? É a dica que eu dou para vocês. Vê a homeostase célula, não formata. Tá? Não formata. Vê a homeostase. A não ser que ele esteja especificando. Pô, tirei um componente que afetou o formato da célula da membrana. Tá especificando na questão? Pode até ser, tá, pessoal? Lê a questão. Aqui não. Aqui o que eu tô reparando é o quê? Porra, o pseudópode saiu, meu irmão. Pseudópode é formado, aí tem que saber o conteúdo, por microfilamento. Mas eu posso tirar. Pô, a membrana não foi comprometida. Por quê? Ainda está em homeostase. Bicamada ainda está ali. Então não pode ser membrana plasmática. Tranquilo, pessoal? De boas? Vamos prosseguir? Ficou alguma dúvida aqui? Deu uma aprofundada para vocês, como sempre a gente faz. Mas vamos lá. Leozão tá aí ainda? Leozão pegou? Leozão, microfilamento actina, tá? Não esquece. Microfilamentos de actina. Não de miosina, pessoal, não confunda. Miosina está vendo músculo, beleza? Na célula também, sim, mas principalmente nas fibras musculares, tá? Microfilamentos de actina. Suave, Leozão. Tá, pessoal, vamos lá. Questão aqui. Questão, eu acho essa questão meio fumada. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu não gosto dessas questões assim. Super contra esse tipo de questão. Depois eu explico para vocês, mas vou dar um tempinho. Essa daí é bizarra. Cara, eu não gosto dessa questão assim, não, cara. Eu acho assim, bem meio, tipo, sem nexo. O cara cobrar uma questão dessa. Tá, pessoal, tem um minutinho para vocês. Só responder a mensagem aqui. Cara, assim, eu não acho essas questões meio foda, cara. Meio foda, tipo. Pedir pro camarada do ensino médio interpretar o comportamento do animal, cara. Cara, porra, tá de sacanagem, mano. É, pessoal, só especificando, tá? Cuidado com galera de específica. Pessoal de específica, tá? Só pra não dar, se não derem mole aqui. Pô, o cara vai falar qual a principal proteína, você vai botar tubulina, creatina, mas você não vai botar lá na específica, só tem tubulina nos microtúbulos. Pessoal, é um aglomerado proteico. A principal proteína são as tubulinas, tá? Ó, deu tempo aqui. Em filamento intermediário, a principal proteína é a queratina. Queratina ainda falo mais, tá, galera? No filamento intermediário, a gente tem muitas proteínas. Eu boto queratina porque realmente é a que mais a gente vê, mas tem várias proteínas, tá? Mesma coisa, microfilamento principal é a actina. Mas se você ver a coroa contrátil, tem outras proteínas de suporte, tá? Então tomem cuidado, tá, galera discursiva. Não vai botar ali principal. Não, tu vai botar a única proteína é a actina. Não bota isso. Senão você vai errar a questão. É um aglomerado proteico. Todo citoesqueleto, tu acha mesmo que só vai ter uma proteína? Não, tem várias. Eu tô falando das principais. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ao emitir o som estridente, esses anfíbios. Vamos lá, questão
Pô, vai pra porra, né? O cara cobrar uma coisa dessa por um maluco do ensino médio. Não tem como, não dá. Eu sou super contra. Moradores do Brooklyn, bairro de São Paulo, perdem o sono com som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios nanuros trazidos do Caribe, da espécie Euleptoradactylus janstonei. Peraí, vamos lá. Eleuterodactylus janstonei. Nunca ouviu falar nesse troço. Alguém pega a foto aí pra gente ver? Se alguém tiver com o YouTube aberto, Google aberto aí, bota pra gente ver. Tem um tamanho um pouco maior do que um grão de feijão, que encontram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais no Jardim das Casas. Ao emitirem sons, os dentes anfíbios fazem o quê? Tá, pessoal, vamos lá. Parece um dinossauro, papo reto. Indicam que estão fora do seu habitat natural. Olha o tamanho do sapo. Pessoal, vamos tirar os absurdos, né, galera? Tipo, vamos pensar, tipo, então, será que o sapo, ele só grita quando tá fora do... Alguém já... Essa questão também, essas questões, elas caem naquelas competências de, tipo, conhecimento de mundo e tudo mais. Não é um conhecimento, tu não tem que vai ver isso no livro de biologia. Mas, tipo, pô, você nunca foi numa ribanceira de um rio e viu um sapo, tá ligado, gritando? Tá, não faz sentido por causa disso. Entendeu? Eu fiz igual uma galinha, né? Glu, glu é sacanagem. Mas, assim, rabbit, sei lá como é que o sapo faz essa porra. Mas, assim, vocês já viram? Sapo gritando? Então, pô, não é, né? Porque, por exemplo, eu já vi sapo gritando, né? Os anfíbios, né? Ele tá generalizando, né? Esses sapos, né, em geral. Eles vão o quê? Eles vão gritar porque estão fora? Não. Eles gritam no habitat natural deles. Essa para tirar aqueles absurdos. Vamos tirar. Alertam para a presença de poluição urbana? Pô, de qual maneira, cara? Assim, sapo, mesma coisa. Ele grita por causa de... Vocês têm que pensar assim, pessoal. Pô, o sapo não grita naturalmente? Vocês nunca foram pro lado de um rio e viram o sapo gritando? Então vocês têm que, tipo, tirar os absurdos. Pô, tipo, não é por causa disso que o sapo tá gritando. Beleza? Tranquilo até aqui? Ó, sinaliza a existência de uma superpopulação? Pô, cara, eu vou botar até um ponto aqui, né? Vamos ver. Sei lá, né? Vamos lá pro texto de novo pra gente poder entender, tá? Direcionam insetos para sua alimentação? Pô, cara, assim, não sei se é por isso, né? Eu sei, obviamente, já pesquisei sobre. Mas, assim, poderia ser uma coisa que você marcaria errado, tá? Isso aqui eu admito. Essas C, D e E, eu acho que dá pra marcar errado. Dá pra marcar errado. Agora, por que não pode ser a C, pessoal? Vamos tirar a C primeiro. Porque ao emitirem som estridente, esses anfíbios, eles estão falando o quê? Ele tá falando porque tá muito alto? Não, não. Por que esses anfíbios estão emitindo som? É porque tem uma superpopulação? Não, pô. Entendeu? Se tiver uma pequena população numa ribanceira, você vai continuar escutando som estridente. Então, assim não pode ser. Tá, beleza. Aqui já vai uma questão mais foda, tá? É uma questão que eu acho que é sacanagem de botar pra vocês fazerem isso. Acho, pô, é uma palhaçada. Porque eu quero ver, até o. Cara, existia um consenso, vou dar uma explicação pra vocês, não uma parada. Existia um consenso, tá? De que o passarinho, ele canta por quê? Existia um consenso na biologia, que ele canta pra quê? Tá? Ele canta pra atrair a fêmea. Existia um consenso sobre isso. Beleza? Até que eles viram o seguinte, pô, cara, bota um passarinho pra ficar muito tempo com muita fêmea. Ele para de cantar, sem nenhum macho perto. Se ele ficar, tipo assim, muito tempo sem. Ele no início continua cantando, continua cantando, continua cantando. Agora, meu irmão, porque é o macho que canta, tá? O macho que canta. Bota um passarinho macho e 10 fêmeas no mesmo habitat, sem nenhum macho. Ele vai cantar por um mês. Depois de um tempo ele para. Não canta mais. Por quê? Galera que cria. O pessoal do criador de pássaro deve saber disso. Não sei se tem alguém aqui que gosta de fazer essa parada. Mas, para você, por exemplo, o curió é um pássaro que canta muito, tá? O curió é um pássaro que canta muito. Abraço pro Sandrão aí também. Sandro Curió. Galera aí que conheço ele pessoalmente. Mas, assim, eu não tem como falar de Curió e não lembrar do Sandro Curió de matemática aí. É uma gente boa pra caralho. Tá? Ele me pagou até um sonho lá numa padaria lá. Foi maluco, muito gente fina. É, mas, enfim, a gente digo a verdade. Cara, então, Sandro Curió, beleza? Vamos lá. Tô usando Sandro Curió, não. Curió, que é um passarinho que ele é muito usado pra competição, beleza? O passarinho canta pra caraca e tudo mais. Cara, qual a melhor maneira de forçar um curió a cantar? Bota outro macho perto dele. Por quê? Porque, na verdade, o passarinho não canta pra atrair a fêmea. O passarinho canta pra territorialidade, tá, pessoal? Ele não canta pra
atrair fêmea. O pessoal achava isso. Só que na verdade não, ele canta por territorialidade, ele canta para espantar outro macho. Pra dizer, ó, eu tenho meu território aqui. A fêmea vai atraída pelo canto? Vai. Mas é aquilo, se não tiver outro macho, ele para de cantar. Por quê? Ele não tem ninguém ameaçando o território dele. A fêmea até se atrai pelo canto, mas ele não canta propriamente para atrair a fêmea. Ele canta para espantar outro macho. Porque se não tem outro macho perto, ele para de cantar. Então, assim, dizer que comporta é foda esses comportamentos. Tá, dos anfíbios já é bem estabelecido, tá, pessoal? O anfíbio ele canta para quê? Para atrair fêmea pro acasalamento. Isso sim, tá? É o canto nupcial, tá, pessoal? Deles. Eles vão cantando, cantando, para quê? Para atrair, beleza, a fêmea pro acasalamento. Geralmente quem canta mais alto, tá bom? Consegue o maior número de fêmeas. Então eles atraem sempre para fazer isso. Então a letra E faz isso, tá? Direcionar insetos na alimentação, eu acho maldade, porque o aluno pode marcar isso, porque faz um certo sentido, mas não, tá, pessoal? Beleza? Na verdade, pode até espantar o inseto, né? Os insetos já estão acostumados com esse barulho e tudo mais, e eles não se atrairiam por um barulho desse, beleza? Mas o aluno poderia marcar tranquilamente a D no erro, mas é letra E, tá, pessoal? Ele atrai para o acasalamento, beleza? Não é letra D, não, é letra E. Tranquilo, galera? Entenderam, pessoal? É, a galera do interior, o Enem é maneiro por causa disso. A galera do interior já marca a letra E porque já tem uma certa noção, todo mundo fala disso. Mas, assim, eu acho foda, porque até um dia que alguém achar a porra de um sapo consegue atrair um inseto com um grito. E aí, meu irmão? Quero ver. Cara, igual o vagalume, caiu uma questão dessa aqui no Rio, do vestibular do Rio, tá? É. Só lá, filho. Já caiu uma questão no Rio do vagalume, perguntando, pô, por que, que o vagalume canta? Não, o vagalume canta é foda. Por que, que o vagalume ele brilha? Beleza? É pra quê? Aí era pra reprodução a resposta. Mas assim, cara, já fizeram vários estudos sobre vagalume, mostrando que tem vagalumes que eles acendem só quando são atacados. Eles não acendem para reprodução, acendem para espantar os predadores. Tem outros que acendem a luz para o quê? Para atrair presas. Vagalumes grandões, tem vagalumes que são gigantes. Eles acendem e aí o inseto, né, ele tende a seguir a luz branca, tá? Isso é o costume, tá, principalmente dos insetos voadores. Eles o quê? Eles vão em direção à luz branca. Por quê? Tá? Porque todo mundo vai em direção à lua, né? Depois eu explico por quê, né? Isso foi uma questão da evolução mesmo. Mas por que que o inseto vai para a luz branca? Tem um sentido evolutivo. Depois eu explico para vocês, tá? Mas assim, o vagalume ele acende para caçar. O vagalume, por exemplo, tem vagalumes que acendem para caçar. Tem vagalumes que acendem para espantar predadores e já tem outros que atraem fêmeas. A maioria atrai fêmeas. Mas eu determinar que o comportamento de um animal é para aquilo, eu tenho que ter muita certeza, mano. Tem que ter muita certeza. Eu acho sacanagem até. Porque um dia que contrário a porra de um sapo cantando para atrair um inseto, essa questão tá errada. Então eu acho complicado, mano. Porque, assim, eu conheço um biólogo, cara, que ele faz um estudo só com sapo. Tipo, tinha um consenso, por exemplo, tem uma espécie de sapo lá, ele é especialista numa espécie de sapo específico. Ele vai lá pro meio do mato, meio da cachoeira, pegar sapo. Cara, ele tá descobrindo vários bagulhos sobre esse sapo aí que ninguém sabia. Tipo, ele achou, sei lá, por exemplo, ele relatou, primeiro relato, tá já registrado, esse sapo existe no mundo todo. Primeiro relato de canibalismo. Esse sapo tava comendo sem estresse, tá? Não tava faltando alimentação. Eles estão estudando se algum aumento da temperatura tá causando esse comportamento. Mas assim, simplesmente está acontecendo canibalismo. Eles estão comendo girinos, tá? Porque ninguém sabe, mas está acontecendo. Então, assim, e aí, pessoal? Tipo assim, às vezes eu vou determinar um comportamento para um animal e até um dia que o cara vem lá e prova o contrário. Mas tô só criticando a questão, tá, pessoal? Tô enchendo o saco da questão porque eu acho essas questões, assim, mal feitas. Mas por quê? O sapo até hoje só tem relato dele cantando para atrair fêmeas. Canto nupcial, tá? De acasalamento. Então, por isso que a resposta é essa. Letra A. Mas eu acho uma merda questão assim. Sou contra essas questões, porque eu não vê tão bem o conhecimento do aluno, entendeu? Porque pode ser D, cara. Se o cara, sei lá, vai que é D. O cara isso, não testa, não tem livro didático isso. A canto nupcial até tem, tá, pessoal? Mas não é tão assim, tão divulgado assim. Não tem em todos os livros de ensino médio isso. Mas vamos para essa questão que é mais maneira, pessoal. Vamos lá. Foi esse Enem que falaram, foi o mais pai de todos. Cara, não acho não. Não acho não, Vi. Achei difícil, mas o mais pai de todos pra mim foi 2022, em natureza. É, muito conteudista, 2022. Tá, pessoal, vamos lá. Façam aí, vocês têm 2 minutinhos pra fazer.
Bom, sem olhar gabarito, hein? Vai marcando o que vocês acham. O meu primeiro Enem. Ah, tá. 2022 é o meu pior. É. Tá, um minutinho pra vocês ainda. Nem vou ficar lendo aqui as respostas, tá? Para não gerar interferência. Trinta segundos para vocês pensarem, pessoal. 37, 36. Tem problema não, Suzo. Faz como se não tivesse, não lembrasse. Tá, 20 segundos, pessoal. Deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Tá, as enquetes, A, B, D, beleza. Pessoal, não vale ver a resposta. Ah, vou ver a resposta para marcar aqui o que o pessoal tá botando. Cara, faz a porra da questão, mané. Da parada da bobeira, tá ligado? Faz a parada, pô. Deu aqui. Esse errar é aqui, cara. Pessoal, vamos lá. Uma possível consequência de infecção por HTLV1 é o desenvolvimento de quê? Cara, se. Aí que você pergunta, pô, o Enem tá cobrando HTLV1. Pô, ninguém vê isso. Cara, vocês têm que ler o comando, cara. Tipo, ler o comando não, ler o texto. Porque o texto, pô, ninguém. É dificilmente um aluno de ensino médio saber o que é o HTLV1. Mas assim, tem livro de ensino médio? Até tem, cara, mas a Mabs fala, tá? Campbell eu acho que cita também, mas a Mabs fala. Então, assim, precisa saber. Não, cara, o texto vai te ajudar, beleza? Tá vendo? Ó, o texto ajudou a gente na maioria das questões, tá? Essa aqui ajudou? Mais ou menos. Nenhuma dessa aqui, mas aqui tem várias que ajudaram, tá, pessoal? Que eu falei com vocês. Essa aqui, ó, nenhuma das duas ali ajudou muito, não. Mas essa aqui ajuda, tá? Ó, essa aqui, o texto em si não ajuda, não, mas ele ajudou vocês aqui. Tem várias que os textos ajudam. Essa aqui ajuda, essa aqui é pra não zerar. Pessoal, essa aqui, porra, essa aqui você faz pelo texto. Então tô falando, vocês têm que ficar atento, cara. Beleza? É, cara, o candidato tem que relaxar, tem que respirar, pô, antes de ficar nervoso. Porque, vamos lá, vamos falar do HTLV1, tá, pessoal? Eu nem preciso falar, porque eu vou ler o texto e o texto já explica para vocês. O vírus linfotrópico de células T humana tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ambos são transmitidos, tá bom? Da mesma forma, infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. Beleza? A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento de produções desses linfócitos, enquanto o HIV causa destruição dessas células. Tá, pessoal? Aqui que ele está falando, galera. Qual a diferença? O HTLV estimula o aumento da produção desses linfócitos, tá bom? Ele está estimulando o quê, pessoal? Se ele estimula o aumento de produção, qual outro termo que a gente pode chamar disso? Qual o termo que a gente pode chamar disso? Aumento da produção, pessoal, de células. Muita gente já vai botar a carroça na frente do bois. Eu falei, quando é aumento no número, é o quê, galera? Aumento no número. Hiperprodução pode até ser, mas tem um termo melhor. Tem um termo melhor. Aumento no número, pessoal. Hayden falou neoplasia. Quase certo. Tem um termo ainda melhor pra gente falar. Neoplasia é quando dá merda. Neoplasia tá dando merda.
o termo, primeiro, antes de ter neoplasia, começa a ter o quê? Uma hiperplasia, tá, pessoal? Hiperplasia. Hiperplasia é o quê? É problema? Não. Hiperplasia é o aumento na produção, tá? Hiperplasia é o aumento na produção. Hipertrofia, aumento no volume, tá, galera? Hipertrofia, aumento no volume. Hipertrofia, aumento no volume. Mas Haydn mandou bem. Por quê? Neoplasia é uma hiperplasia descontrolada, tá, pessoal? Quando eu tenho uma hiperplasia descontrolada, eu começo a ter uma neoplasia. Tudo bem até aqui? Isso, isso. Como é patológico, se classifica como neoplasia, tá? Quando eu tenho uma... Por exemplo, o HTLV, ele causa neoplasia? Não diretamente. Ele pode provocar câncer. Eu digo que o câncer provoca neoplasia, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Toma até cuidado com isso, ó. Quando eu tenho uma hiperplasia patológica, ela é chamada de neoplasia. Mas é o próprio HTLV que está causando a neoplasia? Não, tá, pessoal? Ele causa o quê? Ele causa a hiperplasia dos linfócitos. E aí, qual é o problema? Cara, se eu estou aumentando o número de linfócitos, qual a chance de um desses ser? Eu estou forçando a hiperprodução deles. A chance de ter um desses canceroso é muito grande. Porque se eu aumento muito a produção, tá bom? A chance de um desses dar merda é grande. Concorda comigo, pessoal? Concorda? Porque a chance de ter um erro em algum gene tumoral ali aumenta muito mais. Então, isso é muito possível de ocorrer, tá, pessoal? Aumenta as chances. Nosso corpo, ele tem inúmeras, beleza? Inúmeras medidas para poder tentar conterar, para tentar poder suprimir esses tumores. Deu merda, tu sofreu uma mutação. Nós temos vários genes supressores de tumor. Para tentar o quê? Tentar inibir, beleza? Inibir o que está acontecendo, tá? Até o momento que gera uma célula cancerosa mesmo, tá? Uma célula que se replica muito rápido. Aí eu começo a ter uma neoplasia, que é um momento descontrolado celular, beleza? E aí eu já posso, se eu tenho neoplasia, tá bom? Eu já posso caracterizar que provavelmente vai ter um câncer ali, tranquilo? Então a hiperplasia é que nem produção made in China, tem que receber, tem gente que recebe produto final mal feito. Cara, então, hiperplasia é um processo, tá, Ouvi? Hiperplasia não é ruim, tá bom? Mas, como a hiperplasia é exagerada, hiperplasia é um processo, tá, Vi? Hiperplasia nós temos, por exemplo, nos tecidos. Ah, sei lá, é normal. Produzi uma célula, tá? Quando eu produzo uma célula, quando eu aumento o número de células, eu faço mitose, tá bom? Para produzir, por exemplo, produção de células sexuais. Homem, por exemplo, tá sempre produzindo espermatozoide. Eu tô sempre tendo hiperplasia dos espermatozoides. Beleza? Até aqui? Tranquilo, galera? Quando eu tenho um crescimento desse exagerado, descontrolado, acima do normal, eu posso caracterizar como neoplasia. Provavelmente eu já vou ter, quando tem uma neoplasia, é quase certo que eu estou tendo algum câncer, beleza? Tranquilo até aqui? Qualquer tecido que se regenera faz hiperplasia. Isso aí, perfeito? Tranquilo? Quando está acima do normal, eu posso considerar já neoplasia, tá, galera? Então, nesse caso, do HIV é hipoplasia. Então, cara, não é, a gente não usa esse termo não, porque não é que tá pouca produção. Tá produzindo normal, o Gil. O problema é que eles estão destruindo. O HIV ele destrói as células que já estão produzidas. Eles estão sendo produzidos de forma normal. Só que o HIV ele vai afetar esse tipo de célula e vai romper, vai destruir essas células, beleza? Então não. Tá, pessoal? Então, assim, mas aqui, cara, se eu estou aumentando o número de linfócitos, beleza? A chance de eu gerar um linfoma é muito grande. Tá, galera? A chance de eu produzir um linfoma a partir desse número, tendo hiperplasia, a chance, ó, aumento da hiperplasia, a chance do aumento da hiperplasia se tornar o quê? Uma neoplasia é muito grande, tá? Aumento descontrolado. Neoplasia, beleza? Chance que de formar um câncer, especificamente linfoma, tá? Linfoma. Entenderam essa lógica aqui, pessoal? Se eu produzo muita célula, a chance de eu ter câncer é maior. Por que velho tem mais chance de ter câncer? Idoso tem mais chance de ter câncer, pessoal? Por quê? Gabarito letra B, sem dúvida. Gabarito letra B. Por que idoso tem mais chance de ter câncer, pessoal? No caso de idoso, é acúmulo de mutações. Beleza. Mas por que, Raiden, ele tem esse acúmulo de mutações?
Isso, telômero já tá paia para completar na hora de aplicar o DNA. Não é nem isso não, pessoal. É o que o Hayden falou mesmo. O Hayden falou mesmo. Ó, pessoal, tem a ver com o acúmulo de mutações. Mas por que isso acontece no idoso? Por que acumula? Porque a célula dele já se dividiu demais, cara. Então, por exemplo, dividir uma vez, pessoal, tá aqui. Ó, adenina, 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 adenina. Tá bom? Vou lá. Vou botar aqui, complementar aqui. Timina, 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 timina. Estão comigo aqui, pessoal? Ou não? Vou replicar esse DNA. A galera da aula está até traumatizada, que eu fiz 500 vezes. Galera da aula. Polimerase, ela vai vir e vai replicar. Certinho, tá? Vai fazer a replicação certinho. Foi lá e, pessoal, replicou bonito. Tacou aqui. Beleza. Repliquei de novo. Bonitão. Repliquei de novo. Agora, pessoal, vamos lá. Peraí. Agora, pessoal, qual a chance de dar uma merda aqui? Fudeu, troquei uma base aqui. Guanina. Aqui vai trocar também, citosina. Fudeu. Errou uma vez. Beleza? Calma. Por que eles precisam de mutação? Por quê? Ó, pessoal, tamo junto, Vi. Depois dessa aula. Ó, por que dou essa mutação? Vem cá. Estão vendo? Se eu replico demais numa célula, se eu faço replicações, 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 a chance de dar uma merda é maior, concorda comigo? Por quê? Porque a nossa enzima é perfeita? Ela erra, cara. Você não erra no Enem? Você não marca errado no Enem? A polimerase também, cara. Ela erra às vezes. Entendeu? Então, pensa no idoso. Um idoso, tá bom? O tecido dele é muito mais antigo. Por quê? Porque ele já fez. Porque, tipo, ele já tem há muito tempo, todo tempo, por exemplo, a tua pele. Você tem que o tempo todo renovar a tua pele. Tá bom? Mesma coisa de tuas células. Você tem que o tempo todo ficar renovando suas células. Para renovar a célula, tem que fazer o quê? Divisão celular. Se eu estou fazendo divisão celular, eu estou replicando material genético várias e várias vezes. A chance no total, por exemplo, se eu repliquei, qual é mais fácil dele errar, galera? Vamos pensar no novo? Ele já fez 4 divisões celular, uma célula dela. Tá? A pessoa com 20 anos tem uma célula do tecido dela que fez 4 divisões, beleza? 4 divisões. Tranquilo? Divisões. 20 anos. 20 anos. Ou seja, ela fez esse processo 4 vezes. Uma pessoa que tem 80 anos. Vamos supor que ela fez 30 divisões já. Qual que vocês acham que tem mais chance de ter dado algum erro, pessoal? Qual a chance de ter dado algum erro na replicação aqui? Um cara de 20 anos ou um cara de 80? Pô, de 80 anos. Porque já replicou 30 vezes, cara. A célula dele, uma célula do tecido dele já se replicou 30 vezes. O problema é que nós temos alguns genes que são fundamentais para a gente não ter câncer, tá, galera? Tá bom? Genes supressores de tumor. Beleza? A gente vai falar deles com calma depois. Se alguns genes desses nós temos algumas barreiras, tá? Se todos esses genes se todos esses genes sofrerem mutação, já era, eu tenho um câncer. Beleza? Então, assim, qual é a chance de um camarada ter erros nesses genes depois de 30 divisões? É grande, aumenta muito, entendeu? Tem fatores genéticos? Tem. Mas o idoso ele é um grupo de risco maior? Claro, porque a chance dele ter sofrido uma mutação desses genes é muito maior devido ao maior número de divisões. Fez sentido para todo mundo isso, pessoal? Ou não? Fez sentido para todo mundo isso? Tranquilo, pessoal, que bom. Ó, Hayden deu exemplo ali, por exemplo, bem chulo, vai. Uma pessoa que toma muito sol desenvolve câncer de pele muito mais rápido, quem não toma tanto. Pois quem tomou mais sol vai ter produzido muito mais melanina ao longo do tempo. Cara, é mais até, o Hayden, não é nem só pela melanina, é mais pelo quê? Porque o sol, ele vai matar tecido, galera, entendeu? Quando a gente se expõe ao sol, a gente queima tecido. As células da pele vão morrer. E para eu renovar minha pele, eu tenho que fazer o quê? Divisão celular. Então, o novo tecido da pele vai ter o quê? Vai ter mais células recentes. Vão morrer, vai ter que fazer novas divisões, vai ter que fazer mais replicação, e mais replicação, e mais replicação. Então, quem toma sol demais, pela morte, tá bom? Celular, beleza? Pela morte celular, pode acabar gerando mais, entendeu? Ah, tá. Melanina por causa do melanoma. Aí qual célula, por exemplo? Qual célula do melanoma? É uma célula que pode morrer e ser renovada. Qual célula que é? Melanócito. O melanócito é uma célula de boa que produz melanina, tá? Célula melanócito da tua pele produz melanina. Se você toma muito sol, você pode acabar o quê? Matando essas células, elas vão ter que ser renovadas, renovadas, renovadas. Beleza? O problema é o quê? O problema é que quando você gera uma célula dessas defeituosas, vai dar muito problema. O melanoma é uma célula. Por que o melanoma é tão perigoso? Porque
melanócito, tá bom? Ele é uma célula que já tá ela tá profunda na pele, tá bom? E quando essa célula tem algumas alterações, ela costuma ter o quê? É, ela costuma se replicar muito rápido, tá? Ela costuma ter neoplasia exagerada ainda, uma extremo, exatamente. Uma neoplasia muito forte pode causar o quê? Metástase. O que é metástase, pessoal? É a migração para outros tecidos, tá bom? Uma neoplasia já é grande, tá? Mas uma hiperneoplasia. Mas uma neoplasia de alta intensidade está crescendo muito rápido. A gente fala disso que o tumor é muito maligno, beleza? É, então é muito complicado, tá? Por ser na pele, é impossível de fazer cirurgia, uma retirada por cirurgia. Se for no estado inicial, até dá. Depois, galera, se você descobriu agora, dá. Foda é que você não vê, tá ligado? Você não vê, pô. Tipo, é muito difícil, às vezes, o cara reparar que tá com melanoma. E, às vezes, quando o cara já vê, quando já tá visível, é porque, às vezes, já tá chegando na membrana basal. Se tá chegando na membrana basal, já tá quase tendo metástase. Então, o melanoma é automaticamente maligno. Ele é muito metastático. O fato de ser câncer é maligno. Cara, câncer tem que ser um tumor maligno, beleza? É, então, o câncer, tá, galera? Maligno é o quê? Maligno, basicamente eu olho para ver o quê? Qual é a intensidade da hiperplasia? Se a hiperplasia é baixa, é porque ele é benigno. Se a hiperplasia é alta, tá? É porque ele é maligno. Aí eu chamo de neoplasia, tá, pessoal? Quando eu tô tendo câncer, eu tô dizendo que tá tendo uma neoplasia, com um crescimento descontrolado, tá? Aí já é maligno por si só, beleza? E a câncer? Não tem câncer benigno, tá? Isso é bom diferenciar para vocês também. Não existe câncer benigno. Eu tenho tumores, tá? Tem tumor. Vamos lá, quando eu estava estudando física, o professor disse que os raios UV também estimulam os melanócitos por causa que tem um tamanho parecido. Por isso, tem que usar protetor solar. Peraí. Disse que também. Os raios UV estimulam os melanócitos. Isso mesmo. Tá? Vai estimular. Tá? Os melanócitos. Beleza. É, e tem que usar protetor solar. Porque, cara, por que tem que usar protetor solar? Porque tem que usar protetor solar? Para você proteger tua pele, beleza? Da morte celular, tá? Você usa, por quê? Porque os raios ultravioleta, eles estimulam a morte celular, beleza? Então, assim, tem que passar protetor. Pegou a visão? Tranquilo? E tem um fator também, o Hayden botou bem. E, cara, a radiação, além dela provocar morte celular, ela pode, cara, ela pode literalmente alterar o DNA da tua célula também. Já tem isso, tá? Beleza? O DNA diretamente, ela pode o quê? Ela pode alterar o DNA da tua célula, a radiação, né? Pode alterar o DNA da tua célula. Beleza? Então, esses dois fatores. Tranquilo? Câncer, além do Sol matar tuas camadas celulares, ele pode alterar o DNA das tuas células por ser uma radiação ionizante. Então pode vir realmente provocar a oxidação do teu DNA. Mas é muito maneiro. É aquelas câmeras não acontece. Isso não acontece, Lu. Tem que tomar cuidado, porque tem ultravioleta, beleza? Tem ultravioleta. Então, tem que, se for feito de forma controlada, pode até usar. Mas, assim, cara, não é tão recomendado não, tá? Pessoal, tem vários estudos mostrando que o uso prolongado disso aí também dá a mesma coisa. Tranquilo? Brabo, Raiden tá voando baixo. Raiden, tu vai fazer Enem também? Vai o quê? Tá querendo med? Tá na busca? Sabe muito, hein? Tá tirando onda aí, hein? Ih, vai dar bom, já deu bom. Já deu bom. Vai dar bom, vai dar bom. Galera, vamos que vamos. Vamos para nossa última questão aqui, pessoal. Acho que é a última. Ah, não, não é a última, não, penúltima. Vamos lá? 124? Tentar terminar umas 8 horas, tá, pessoal? Amanhã a gente vai ter aula da. Amanhã vocês vão me dar uma folga, tá? Que eu vou viajar, se Deus quiser. Só ver aqui. Tá, vocês têm 2 minutos aí.
Tá, aqui 2 minutinhos, já botei o ponteiro. Acertei num pensamento muito bizarro, é bom. Eu quero ver o raciocínio de vocês. Uma maneirinha a questão, pô. Pessoal, dessa questão de português também aí. Mas vamos lá. Vou resolver já. Pode ser, pessoal? Pode ser? Vocês querem mais um tempinho? Vou dar mais um tempinho pra vocês pensarem. Vai lá. Caralho, o pessoal tá matando. Não sei nem se a resposta é correta. Vou ver aqui, mas estão todo mundo na mesma? Ah, cara, vocês estão colando. Vocês estão colando, cara. Não é possível, cara. Tô brincando. Sei que vocês são foda, pô. Sei que vocês são foda. É porque eu fico assustado, pô. Caralho, o pessoal tá voando baixo, meu irmão. Vamos lá. Tá, vamos lá. Em relação, também não sei se tá certo, tá, pessoal? Imagina, tá todo mundo errado, é complicado. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes no tubo 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como. Tá, pessoal, não precisa nem ler o texto, mas eu vou ler, já que vocês deveriam ler também lá. Utilizando-se o mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana, em condições físico-químicas ideais, observou um padrão de distribuição das células precisadas por pontos da figura ao longo de tubos. Ao longo dos tubos, era diferente em cada um dos casos. Beleza. Essa aí eu fui mais pela lógica do que por saber ao conteúdo disso em si. Tá, qual lógica que vocês tiveram? Todo mundo foi. Deixa eu ver se todo mundo foi. Ah, não, Cholas foi de A. O resto, rapaziada, tudo meteu o C, filho. Tá. Galera, primeira coisa que você viu em português. O que é facultativo? O que é uma coisa que é facultativa, pessoal? Alguém sabe o que é facultativo? Boa. Opcional, isso aí. Se quiser, vamos. Isso aí. Facultativo. Tá bom? Uma coisa que é estrita é o quê? Tem que ser estritamente isso. Isso, vocês estão voando baixo. Acabou, matou a questão. Matou a questão. Agora essa é a biologia, pessoal. Anaeróbio e aeróbio. Acabou, pô, vocês já mataram. Uma coisa que é o quê? Anaeróbia facultativa. Vamos lá, primeiro, o que é anaeróbio, pessoal? O que é anaeróbio? Que é um ser anaeróbio. Não precisa, ó, não precisa de O2. Anaeróbio não precisa de oxigênio para síntese proteica. Raiden, dá para melhorar, hein? Em vez de falar de para síntese proteica, metabolismo energético, tá? Geralmente a gente associa, tá, o Raiden? Anaeróbio e aeróbio ao metabolismo energético, não diretamente à síntese proteica. Porque, vamos lá, a resposta já finalizou, Cal? Deixa o pessoal pensar, pô. Isso, fica melhor a gente usar, tá? Metabolismo energético. Tu vai fazer discursiva, galera? Quem vai fazer discursiva? Cuidado com síntese proteica, hein, tá, o Raiden? Para na discursiva não vacilar. Bota metabolismo energético, que aí fica bala, beleza? É, Então, bicho, cara, André Azada Belga. Bicho, eu olhei o seguinte: primeiro bagulho, ali tá boiando. Logo tá mais próximo do ar. Então é aeróbico. É gênio, moleque. É isso, pô. É isso. Voou baixo. Então, pessoal, aeróbio precisa o quê? De oxigênio, O2, tá bom?
para fazer o quê? Para fazer o metabolismo energético. Anaeróbio não precisa. Agora você tem que ver facultativo e estrito. Beleza? Uma coisa que é aeróbia e estrita, ela o quê? Ela só vive se tiver oxigênio perto. Tá? Uma coisa que é estrita só vive se tiver oxigênio perto. Aeróbio estrito. Uma coisa que é anaeróbia estrita só vive o quê? Se não tiver oxigênio. Por exemplo, dá um exemplo aí, galera, de uma bactéria que é anaeróbia estrita, pessoal. Bactéria anaeróbia estrita. Dá um exemplo aí, pessoal. Patologia Hayden. Hayden vai dar uma moral aí. A arca depende. A arca não é uma bactéria. Como assim não é bactéria? Anaeróbia estrita, é. Arca é um domínio, Bel. É difícil. Não dá pra gente generalizar, não. Arca é tudo diferente uma do outro. Não é bem bactéria. É meio errado a gente chamar arca de bactéria. Pô, aí tu me pegou, hein? Nem eu lembro se é Staphylococcus é. Agora eu lembro uma clássica, ó, pessoal. Anaeróbia estrita, Clostridium tetani, tá, pessoal? E Clostridium botulinum. São o quê? Duas anaeróbias estritas. Elas só vivem na ausência de oxigênio, tá? Se botar oxigênio, matou. Beleza? Que Clostridium tetani, tétano. Clostridium botulinum, botulismo. Tá, pessoal? Tá? Duas espécies de bactéria que são anaeróbias estritas. Se não me engano, todas do gênero Clostridium são anaeróbias estritas, tá? Todas do gênero Clostridium. Então, mas botulina e tetane, tá? São anaeróbias estritas. Não vivem em presença de oxigênio. Beleza? Por isso que, por exemplo, tétano, tem como tu pegar tétano no, se você, tipo, a pessoa fala, não cai no arame farpado não, porque tu pode pegar tétano. Cara, a chance de pegar tétano no arame farpado é muito baixa. Porque o tétano, ele é o quê? Ele é uma bactéria anaeróbia estrita. Pesquisou no Google, diz que é facultativa, Staphylococcus. Tá, não lembro, pessoal. Agora, tétano. Tem como tu pegar tétano, sei lá, se cortando no arame farpado? Mesmo que esteja enferrujado? Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque é, tétano é anaeróbia estrita. Ou seja, ela não vive em oxigênio. Então, o arame farpado vai te dar tétano? Não, pode dar uma infecção. Mas tétano é muito difícil. Ah, então se eu me cortar, eu não vou vacinar. Cara, se vacina, meu irmão. Tipo, já começa a se vacina antes, tá ligado? Mas assim, se procura os cuidados médicos se você tiver um corte. Isso é óbvio, tá, pessoal? Porque tu vai arriscar, meu irmão. Ah, não dá não. Beleza. Mas vai que naquele momento estava infectado porque alguém, sei lá, uma vaca passou ali perto do arame farpado, uma terra ali encostada ali no negócio, passou ali agora e tu se cortou. Pode dar o azar, pessoal. Então, cortou, vai pro porra do hospital, toma, beleza? Toma o teu remédio. Tranquilo? Então, assim, por que que... Depois eu explico do lance da ferrugem, tá, pessoal? Mas geralmente você só pega tétano no quê? Como, por exemplo, espinho, tá? Que se te furar muito fundo, beleza? É geralmente tudo que tá embaixo da terra. Coisa enferrujada também? Depende de onde tiver. Se tiver num galpão fechado, pode dar tétano, tá, pessoal? Se cortar ali, porque ele vai ter uma concentração muito baixa de oxigênio naquele ambiente, beleza? Agora, coisas que estão expostas, assim, muito difícil você pegar, tá? E também pegar tétano é quase que insta-def, exatamente. Se pegar tétano, tá morto. Então, galera, se vacine contra essa porra, tem vacina. Pô, galera, já tem. Cara, se você não sabe se tá atualizado, o ideal é que tu tome, cara, vacina tétano, pelo menos de 10 em 10 anos, tá? 10 em 10 anos, pra quem não tem atividade de risco, tá? 10 em 10 anos. Então, assim, cara, pô, vai pra porra do posto, cara. Vai dar bobeira, tá ligado? Vai dar bobeira. Então, assim, vai dar mole, meu irmão. Então, toma essa vacina, cara, pra tu. Não, o tétano é bizarro. O tétano é bizarro. Botulismo, cara, mais mortal ainda. Mais, o tétano, cara, ainda tem uma chance de viver, meu irmão. Agora, botulismo, meu irmão. Botulismo, se pegar, morreu, mano. Pegar, morreu. Já é. Morre um dia, assim. Vai pro saco. Mas é mais raro de ter. O tétano é mais comum. Vamos lá. Em relação ao metabolismo energético e micro-organismo, tá, vamos voltar pro raciocínio, pessoal. Cara, esse ser aqui, ele tá em contato. Aqui tá em contato com o oxigênio, não tá? Tem O2 aqui, não tem? Tem O2. Aqui tem O2, no fundo do pote.
usam toxina botulínica. Agora, meu irmão, se tu pegar ali Clostridium botulinum, filho, já era. Até porque ninguém nem percebe, meu irmão. Quando vai ver, o maluco já tá com parada cardíaca, parada respiratória. Aqui tem oxigênio, aqui embaixo. Zero. Não, é zero não, né? Tá certo. Tem até tem, mas é muito pouco. Por quê? Porque é muito pouco, pessoal. Tava até debatendo isso com a Bel mais cedo. Por que é muito pouco? Porque o O2 ele é o quê, pessoal? Aprofundamento para vocês. O2, apolar. Água é o quê? Esse meio aqui, ele é meio aquoso, né? Em geral, é uma solução aquosa. Então aqui, pessoal, é polar. O2 não se dissolve tão bem na água. Quer dizer que não vai dissolver nada? Vai, mas dissolve pouco. Tá, pessoal? Então, assim, O2 é polar, aqui polar. Então não se dissolve tão bem. Aqui no fundo eu não vou ter quase oxigênio. Tranquilo? Ó, praticamente explodindo uma galera aí. Beleza? Tá? Então aqui não tem quase. Como a Heidi falou, T até tem, mas é muito pouco. Perfeito. Perfeito. Aqui, pessoal. Então vamos lá. Esse cara. Vamos olhar logo pro 3. Esse camarada é o quê? Esse camarada tem tudo quanto é lugar, né? Esse camarada tem em cima e tem embaixo. Perfeito? Ou seja, esse maluco é o quê? Facultativo. Não é estrito. Por quê? Eu tenho em cima e tenho embaixo. Então é opcional ele ser aeróbio ou anaeróbio. Beleza? Tranquilo? Ele tem nos dois lugares. Agora, esses dois são estritos. Por quê? Eu não tenho em cima, aqui, só tem embaixo. Aqui só tem em cima. Tá, mas vamos ver. Esse cara é o quê? Esse cara, ele é o anaeróbio estrito ou aeróbio estrito, pessoal, do 1. Fala pra mim. Fala pra mim. Aeróbio estrito, é isso, porra. É isso, vocês estão via, porra. Vocês estão voando. Meu Deus do céu, meu irmão. Aeróbio estrito. Por quê? Porque está em contato com o oxigênio. Aqui, pessoal, é o quê? É estrito também, mas é o quê? Anaeróbio estrito. Cholas, fez sentido? Não sei nem se Cholas está na cal ainda. Estrito. Obrigatoriamente aeróbio. Obrigatoriamente anaeróbio. E aqui, facultativo. Aqui é opcional. Porque não necessariamente precisa ser aeróbio ou anaeróbio. Ele vai ser um dos dois. Provavelmente aqui, cara, tá? É porque dizer que uma coisa é anaeróbia facultativa ou aeróbia facultativa é meio que quase um sinônimo. Tá, pessoal? Geralmente se dá preferência, isso não tem um consenso, mas geralmente se dá preferência para dizer o quê? Pô, ele se prolifera melhor, tá bom? Melhor sem oxigênio. Então ele é anaeróbio facultativo. Dizer, os caras preferem melhor com oxigênio, aeróbio facultativo. Geralmente a gente chama de aeróbio facultativo tudo, tá? Por quê? Porque, pô, geralmente, sempre que, se um cara for sobreviver sem oxigênio, mas sobreviver com oxigênio, geralmente com oxigênio ele sempre vai estar melhor. Beleza? Tá? Pro terceiro, lembrem do ponto facultativo. Ponto facultativo vai pra escola quem quer. Pode escrever. Então, geralmente, cara, ó, na questão ele usou outro termo, ele usou anaeróbio facultativo. Geralmente a gente usa aeróbio facultativo, tá, pessoal? Não pode usar os dois. Dá no mesmo. Tá? Anaeróbio, aeróbio estrito, anaeróbio estrito. A gente já matou pelo quê? Só por isso. Ó. Aeróbio estrito, já elimina, ó. Primeiro é aeróbio estrito. Elimina A e B, elimina D. Só sobra C e E. Aqui, a 2. Anaeróbio estrito. Acabou. É letra C. Pessoal voando baixo. Então, tá voando. Pode chamar dos dois. Pode chamar dos dois. Anaeróbio ou aeróbio. Entendeu? O facultativo. Ele só chama de quê? Aeróbio facultativo ou anaeróbio facultativo. Entendeu? É quase um sinônimo. Geralmente se dá preferência para chamar de aeróbio facultativo, porque a gente costuma ver o quê? Costuma ver, porra, o funcionamento celular, cara, com oxigênio costuma ser melhor. Porque se a célula ela é, ela é aeróbia facultativa, provavelmente ela tem mitocôndria. Então, assim, provavelmente ela tem mitocôndria. Se ela tem mitocôndria, pô, ela vai gerar muito mais ATP com oxigênio. É absurdamente maior. Perfeito. É isso. Então, geralmente se usa aeróbio facultativo, mas pode ser sinônimo. Tá, pessoal, e aí? E aí? Galera antivac aí. Depende do autor, o Hayden. Saldo de ATP é questionável pra caralho. Saldo de ATP é questionável. Pode ter um autor que vai afirmar que é 32, outros vão afirmar que é 38, beleza?
Tem 38 ou 32, geralmente são os dois mais discutidos. 32 ou 38, tá, Lu? Mas depende, cada autor vai defender uma coisa. Não cobra mais saldo de ATP porque ninguém tem certeza. Hoje em dia, mais. Não cai no ensino médio, não. Mas se cair, dá uma olhada no livro que teu vestibular cobra. Não é nem não cai isso, não. Não pode cair, não. Só se ele te der indícios do que. Ele tem que te dar uma legenda para tu poder calcular. Beleza? Ele tem que dar uma legenda. Quanto que vale o NAD e o FAD? Porque tem autores que vão questionar, tipo, o quanto que cada NAD e FAD produz de ATP. Beleza? É um embate. Antigamente tinha um consenso que era 32. Perdão, era 38. Aí agora tem os caras questionando, falando que é 32. Beleza? Então é um embate, até hoje não tem uma comprovação certa. Muito difícil, né? Comprovar por quantas moléculas vai surgir. Tem dois vias metabólicas possíveis. Até hoje nem conseguiu marcar certo, com exatidão. Mas a teoria dos 32 faz muito sentido. Hipótese, né? Vou deixar vocês fazerem a questão, não vou nem comentar, pessoal. Vou até no banheiro rapidinho, tá? Vou pegar ali uma aguinha. Deixa eu botar aqui o timer aqui. Não, não vou botar o timer não. Eu vou dar o tempo de eu ir no banheiro, tomar uma água e deixar vocês fazerem. Pode ser, pessoal? De boa? Vou deixar vocês aí, beleza? Já volto aí.
Fala, rapaziada. Voltei. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aí. Tá. E aí, galera? Já fizeram aí o bagulho? A enquete? Tá, pessoal, vamos lá. Indústrias farmacêuticas, vamos lá, não, nessas vacinas, essa proteína viral induz o quê? Vamos lá. Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula, spike, né? Proteína spike. Famosíssima, tá, pessoal? Essa proteína só existe em coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2. Ela se liga a receptores de membrana específicos da célula humana por um mecanismo do tipo chave-fechadura. É, Vamos lá. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar, acarretando doença. Perdão, pessoal. Mas deixa eu ler aqui, deixa eu ler prestando mais atenção, que estou tentando dividir minha atenção com o chat. Mas vamos lá. É, Vamos lá. Mas sim, vamos. Então ele está falando do quê, pessoal? Qual vacina? Qual vacina, pessoal? Alguma dessas vacinas, a principal estrutura antigênica, aqui tem que marcar, tá, pessoal? Pra gente não se perder, viu? Não marquei e me perdi. Ó, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada spike, né? Então o quê? O cara vai o quê? Injetar alguma vacina que tem essa proteína spike. Tranquilo até aqui? Tranquilo, pessoal? Ele vai fazer uma vacina que tem essa proteína spike. Ó, nessas vacinas, essa proteína viral induz o quê? Induz, vamos lá, produção de anticorpos específicos contra o vírus? Faz sentido, né? Vamos deixar essa marcada. Imunidade passiva, pessoal. O nível, passiva, pessoal. Imunidade passiva contra o desenvolvimento da doença? Imunidade passiva. O que vocês acham? Não, é ativa, né? Imunidade passiva a gente fala de soro, tá, pessoal? Ativo é sempre quando eu vou gerar o quê? Uma resposta, beleza? É sempre quando eu gero uma resposta o quê? Imunológica, melhor, eu vou dizer. É quando eu o quê? Eu adapto o quê? Perdão, eu gero o quê? Uma imunidade adaptativa contra aquilo, beleza? Contra a doença em questão, contra o antígeno em questão, tá, pessoal? No caso, o antígeno é a proteína spike. Isso, remete ao soro, tá? Passivo, sim. Passivo, eu não vou gerar uma resposta adaptativa, tá bom? A resposta adaptativa é o quê? Uma resposta, beleza? Em que vai gerar memória. Eu não vou gerar memória contra o vírus, eu vou gerar memória contra o soro, por si só, beleza? No passivo, ou o quê? Eu vou botar isso, sei lá, num animal, por exemplo, um cavalo, que é muito utilizado, tá? Eu vou botar isso num cavalo, o cavalo vai gerar anticorpos, tá bom? E e o anticorpo, beleza? Desse animal, do cavalo, tá? De em geral, cavalos, né? Ele vai o quê? Principalmente para cobra, né? Porque o cavalo é muito grande. É, esse cavalo, o animal, vai gerar os anticorpos que eu preciso, que são proteínas, né? Para combater aquela doença. E eu vou jogar essa parada no meu sangue. Para quê? Para ele conter algum antígeno, alguma coisa que esteja me afetando. Tá, pessoal, só para diferenciar, galera. Antígeno, o que é antígeno? Antígeno pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Antígeno, beleza? Pode ser uma proteína, tá bom? Quando a gente fala por exemplo, do vírus em específico, eu geralmente vou usar o quê? Agente tiológico, tá bom? É o causador da doença. Mas o antígeno é qualquer coisa que tá no meu sangue estranho, tá bom? Perfeito. O Raider acabou de mandar o que eu falei. É isso. Qualquer coisa estranha no corpo, qualquer coisa que seu corpo não identifique como oriunda dele mesmo. Pode ser uma proteína ou uma outra substância. Agora, quando eu falo de agente etiológico, eu estou o quê? Estou especificando algum organismo, tá bom? Algum organismo. Quando eu tenho agente etiológico, pessoal, é algum organismo causado de alguma doença, tá bom? Algum organismo. Não necessariamente ser vivo, né? Vírus, por exemplo, tá?
mais algum organismo. Vamos lá, pessoal. Nessas vacinas, Então, vamos lá. Antiagente biológico, a gente pode também chamar ele de patógeno, tá bom? Patógeno. Pode chamar ele de patógeno também. Quando a gente fala patógeno, beleza? É a mesma coisa que agente biológico, tá, pessoal? O patógeno, ele é o quê? Ele é o organismo que está causando aquele mal. Beleza? Tranquilo? Ô, Lu, quando eu falo patógeno, é a mesma coisa que agente biológico. Patógeno é a mesma coisa que antígeno? Não necessariamente, tá? Beleza? Não necessariamente. Depende do que eu estiver me referindo. Antígeno pode ser qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, se eu me referir inteiro ao corpo do vírus como antígeno, beleza. Mas geralmente não vai ser usado assim, tá, ô Lu? Geralmente eu vou usar antígeno para especificar proteínas, substâncias, não em si ao próprio. Posso chamar? Posso. Não tá errado, não, tá? Antígeno é qualquer coisa que o nosso corpo não identifica, não é oriunda do nosso corpo. É qualquer coisa que o nosso corpo identifica como estranha, entre aspas. Tá bom? Beleza, Lu? Mas geralmente eu vou usar antígeno para quê? Para, por exemplo, proteína spike é um antígeno. Beleza, Lu? Poderia chamar o Covid de antígeno, o vírus SARS-CoV-2 de antígeno? Pode, mas, entendeu? Geralmente eu vou falar diretamente como patógeno, tá? Beleza, Lu? Quando eu me refiro ao SARS-CoV-2, eu estou falando que esse organismo causa essa doença. Ele é um patógeno, tá? Ou agente etiológico. O antígeno é mais geral, isso, perfeito. Então vamos lá, imunidade passiva não, galera, imunidade ativa. Por que ativo? Ativo gera memória imunológica. Passivo não, tá, pessoal? Ativo gera memória imunológica, gera resposta adaptativa, tá bom? Ou resposta adquirida. Beleza, pessoal? Eu vou o quê? Gerar realmente um processo ali para me adaptar contra aquele vírus. Por exemplo, acaba, depois que tu toma vacina, tu toma vacina quando você está doente ou antes de você ficar doente, pessoal? Por quê? Você quer gerar memória imunológica contra aquele patógeno, beleza? Em questão, tá bom? Tranquilo? Beleza? Tomar antes, tá? O soro não, o soro eu vou tomar quando eu estiver o quê? Doente, beleza? Sofrendo de alguma coisa, eu vou tomar um soro. Porque o soro, ele vai ser o quê? Ele já vai ter a resposta ali pronta para combater aquele organismo, beleza? Que tá ali. Tranquilo? Então o soro é o quê? Passivo. Imunidade passiva. A outra imunidade ativa, porque ela vai gerar uma resposta adaptativa no meu corpo. Por isso que é ativo, beleza? Por si só, ela não gera ela não é a resposta. O passivo ele já é a própria resposta, não do meu corpo, tá? Mas ele vai gerar o quê? Ele vai basicamente me dar uma imunidade momentânea ali para aquele organismo, né? Que tá ali me afetando, para aquele patógeno. Beleza, pessoal? Alteração genômica para a formação de memória imunológica? Eu altero meus genes, cara, para formar uma memória imunológica? Não, né, pessoal? Alteração, exatamente, está errado pela alteração genômica. Eu não gero nenhuma alteração genética. Somente nesse tipo de vacina aqui, tá? Esse tipo de vacina especificamente esse não. Na maioria também não, tá, pessoal? Na maioria não vai gerar uma alteração genética, tá? Existem testes de vacinas de DNA, que aí já tem outro princípio. É muito perigoso, tá? É muito perigoso. Vacinas de DNA é meio doideira, ainda tá sendo muito estudado. Eu acho que essa parada não vai pra frente tão cedo. Beleza? Então, assim, alteração genômica não, tá, pessoal? Não altero nenhum gene meu para formar memória imunológica. Então, tchau. A formação de memória imunológica, estaria. Induz a formação de memória imunológica, sim, correto. Estaria certo. Neutralização direta dos vírus presentes na circulação sanguínea. É isso que a vacina faz? Não, né, pessoal? Ela neutraliza diretamente os vírus presentes na circulação? Não. Ela vai gerar o quê? Uma resposta adaptativa que vai gerar, beleza? O quê? Ela vai fazer o quê, pessoal? Essa resposta adaptativa. Ela vai o quê? Gerar células de memória que vão produzir anticorpos. Vou detalhar isso com vocês nas aulas de sistema imunológico, tá, pessoal? Já falei um pouco aqui disso, linfócito apresentador de antígeno, tá beleza? Depois, tá, galera? Plasmócito, linfócito B, anticorpo, tá? Sempre cria um diagrama na tua cabeça. Não entendi nada que você falou, não se preocupe que eu vou explicar para vocês com detalhes sobre isso nas aulas de sistema imunológico. Mas não neutraliza diretamente, ele vai induzir o quê? Uma imunidade adaptativa para depois de 3 meses que eu tomar vacina, mais ou menos, tá?
Se o vírus entrar em contato comigo de novo, minha resposta vai ser muito mais forte. Alguém tinha mandado um gráfico aí? Quem foi que mandou um gráfico aí? Bem maneiro, cara. Bem maneiro sobre resposta primária e secundária. A gente pode usar isso para vacina, tá, pessoal? Ou nem precisa de vacina, para qualquer coisa. Então, vamos lá. Pode ser usar para vacina também. Por isso que é importante tomar duas. Por que é importante tomar duas doses de vacina? Geralmente por causa disso aqui, tá, pessoal? Porque, se vocês olharem, olha só. Tomei a primeira vacina. Vamos pensar assim, infecção? Vamos pensar em vacina, tá? Primeira vacina. Tomei ali a vacina com a proteína spike. Eu vou ter o quê? Uma resposta primária. Depois de um tempo, o quê? Eu vou aumentar o quê, galera? Minha quantidade de anticorpos. Tá, pessoal? Geralmente ali a resposta ela é bem efetuada depois de. Tá? Pode ser de 1 a 3 meses, geralmente, tá, pessoal? Que a resposta pode acontecer. Por isso que não adianta dar vacina pro cara se ele já estiver doente. Porque, primeiro, ele já vai estar tendo contato com o antígeno, porque ele está doente. Então ele já está tendo contato com o antígeno, provavelmente que você vai botar nele. Segundo que, assim, o nosso corpo, para ele conseguir gerar uma imunidade adaptativa, efetiva, ele demora mais ou menos 3 meses, de 1 a 3 meses. Então, assim, por exemplo, geralmente o que acontece? Teu corpo, ele não mata o vírus porque ele tá tirando de corpo. Ele geralmente vai sentar o cacete mesmo no vírus, vai eliminar, tá ligado? Praticamente ele completamente teu corpo. Você melhorou. Já tem anticorpo? Às vezes ainda nem tem, cara. Às vezes ainda nem tem anticorpo em você. Tipo, óbvio que vai ter uma pequena concentração. Vai ter. Mas não o suficiente para combater a infecção. Mas, tipo, só o anticorpo vai ficar pronto ali, às vezes depois que a infecção já saiu, já foi embora. Tá? Tipo aqueles resfriados que tu fica bom em 1 semana. Não deu tempo do teu corpo gerar anticorpo, tá? Para aquilo. Não deu tempo. Ele vai ter contato com aquele vírus, beleza? E vai demorar para fazer uma resposta, para fazer células de memória para isso. Tá? Porque é um processo complicado. Eu vou explicar para vocês com detalhes isso aqui. Então, assim, mas vamos lá. Primeira infecção. Primeira infecção, eu tenho uma resposta primária, né? É uma resposta mais lenta, demora a gerar esses anticorpos e tudo mais. Na segunda infecção, por exemplo, a segunda dose, eu já tenho células de memória pronta, tá? Então, assim, cara, eu vou ativar a resposta de forma muito mais rápida e com muito mais eficácia, tá? Exatamente. Boa parte das resfriadas, sistema imunológico inespecífico que resolve isso. A maioria. Adenovírusinho de leve, o nosso corpo já sabe como enfiar a porrada nele. Então, nós já estamos acostumados com ser resfriado há vários e várias milênios. Mas assim, tá vendo? O importante de tomar duas vacinas é porque, olha a diferença da quantidade de anticorpos produzidos na primeira e na segunda infecção. Eu vou gerar uma resposta muito mais forte na segunda dose. Meu corpo vai ficar muito mais preparado, vai ter muito mais, entendeu? Vai ter uma eficácia muito maior. Provavelmente aquilo vai ficar na minha memória imunológica por muito mais tempo depois da segunda infecção, tá? Tem várias estudos relacionando isso, tá? Dependendo da resposta imunológica de cada vacina. Tem vacinas que você precisa de 2 doses. Algumas, a primeira já é tão forte que não precisa. Mas é muito maneiro o sistema imunológico. Assim, é a minha parte favorita, eu acho, em geral. Brabo, brabo. Olha esse spoiler aí, Raiden. Cuidado com o spoiler. Sacanagem. Ó, neutralização direta dos vírus presentes na circulação sanguínea, não, né, pessoal? Modificação de receptores de membrana específicos para o vírus. Pessoal, qual que vocês acham que é, galera? A ou é? Tem jeito, né, pessoal? O que vocês marcaram aí? O que vocês marcaram aí? Nada a ver, né, pessoal? Não vai modificar receptor nenhum, beleza? Ele vai o quê? Ele vai basicamente gerar memória contra a proteína spike, cara. Entendeu? Produção de cópias específicas contra o vírus. Especificamente contra o quê? Contra uma proteína, tá bom? Ah, o Raiden já explicou pra vocês, maneiro. Zero sentido isso aí, não, pô, não muda. Não vai mudar nada. Basicamente não. O quê? Eu literalmente vou ter uma proteína spike. Eu tenho um receptor para essa proteína spike, tá? Principalmente ali em células do meu pulmão, tá? Mas eu até vou falar disso com vocês, beleza? É, porque a proteína. Eu tenho receptores, tá? Beleza? Em algumas células do meu pulmão, não vou falar especificamente isso com vocês para não confundir, mas tem algumas células do meu pulmão que, é, que tem receptores para a proteína spike, tá? Do COVID. Algumas outras células também, mas principalmente os do pulmão. Então, assim, a proteína spike é uma proteína de ancoragem, tá bom? A proteína que a gente chama de ancoragem. Ele bota a proteína spike, tá bom? O vírus, ele chega, ele vai meio que ligar no receptor com a proteína spike, beleza?
A proteína spike vai fazer o quê? Vai meio que abrir para ele poder entrar, para ele fazer a penetração, né? Ele entrar no teu corpo celular. Então, ele vai se ligar na proteína spike, que é meio que como se fosse a proteína spike, ela é como se fosse perdão, o receptor para spike, ele é como se fosse o quê? Um cartão de visita, beleza? Ele é como se fosse o quê? Um cartão de visita, tranquilo? Ele é como se fosse um cartão para você, peraí, pessoal, deixa eu ver uma mensagem. É, ele é como se fosse um cartão de entrada, tá bom? Ó, o receptor é como se fosse um vigia. A spike é como se fosse um cartão de entrada para a célula, no caso do Covid, tá? Beleza? Aí, tipo, pô, nossa célula, por algum motivo, tem esse receptor, beleza? Pode dar entrada para um vírus que tem essa proteína spike, no caso é o SARS-CoV, tá? Então ele vai meio que dar essa entrada, vai conseguir entrar em algumas células nossas, beleza? É, o sistema fechadura-chave faz total sentido, mas não responde, né? Não responde a pergunta. Porque a proteína viral induz o quê? A produção de anticorpos contra os vírus. Cara, a maioria das vacinas vai ser esse meio de atuação, pessoal, tá? Todas as vacinas, eu acho que até hoje, tem esse meio de atuação. Ah, mas a vacina de RNA também. Também, mesmo método de atuação, tá bom? Mesmo método de atuação. Tranquilo, pessoal? Muito parecido, tá? Muito parecido. Antígenos, não contra o vírus diretamente, mas eu vou produzir antígenos. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona a vacina de RNA. Mas não é muito misterioso, não, pessoal. É... Isso, o RNA sofre muito mais mutação mais rápido do que o DNA. Isso. Falei muito isso com vocês nas aulas de biomol. Ah, então é novo aqui, cara? Ou nova? Perdão. Pô, brota mais nas aulas. Tá mandando bem. Maneiro, maneiro. Brota aí. Pô, a gente tem várias aulas sobre isso. Então a gente tá em biomol agora. Bem-vindo ao projeto. Parabéns aí pelo conhecimento. Sabe bastante. Mas, pessoal, entenderam? Entenderam aqui essa questão? Não tem como, só pode ser letra A. Só, acho que a gente matou esse Enem. Vê se tem mais alguma. Não. Ah, não, tem sim. Tem essa árvore aqui, vou deixar para vocês. Vou fazendo aqui, tá, pessoal? Tá tendo biomal agora. Vai ter provavelmente quarta ou quinta. Vou confirmar com vocês. Pessoal, estão dando para ver aqui?
Tá aí, pessoal. Tava ali respondendo a mensagem. Conseguiram marcar alguma coisa aí? Tá, essa é um pouco mais difícil. E aí, pessoal, vamos lá. Alguma ideia aí? Deixa eu botar aqui no chat de vocês. Alguma ideia? Tá, e aí? É. Tá, pessoal. Ó, vamos lá. O método que retira mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar é a. Tá, pessoal, e aí? Ninguém? O que eu dei é a botânica. Vamos lá. Ó, o método retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar é a. Ó, a fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme apresentado na figura. Beleza? Vamos lá. E aí, o que vocês acham? Ele está dando explicação para vocês, pessoal, de cada um ali. Geral foi de E, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar criar aqui uma certa lógica para isso. Ó, fitoestabilização, imobilização dos contaminantes, remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos. Essa questão é maldosa, hein? Essa questão é maldosa. Mas vamos lá. Vamos tentar trazer aqui para uma ideia, tá, pessoal? Ó, fitoestabilização. O mercúrio disponível sobre ó, ficando mercúrio disponível sobre a superfície da raiz. Pessoal, ó, vamos lá. Fitoestabilização. Imobilização dos contaminantes através de distorção pelas raízes, precipitando precipitação, complexação ou redução de valência, tá? Vamos lá. Então, o que acontece quando tem isso aqui, pessoal? O que acontece quando tem isso aqui? O que ele quer, pessoal? Ó, fitorremediação é uma técnica utilizando plantas para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção, metabolização, imobilização, extração, volatilização do poluente, tá? A estabilização, pessoal, ela está relacionada à retirada desses poluentes, beleza? Está retirada? Não, né, pessoal? Estabilização, ela o quê? Ela vai precipitar esses caras no solo, tá vendo? Ela vai ficar próxima às raízes, mas não necessariamente vai entrar nas raízes. Então a não faz muito sentido. Por quê? Eu vou manter esse cara no solo ainda. Eu quero o quê? Eu quero tirar esse cara do solo, não quero? Não quero, não. Porque ele pergunta, o método para retirar, impedindo a sua entrada na cadeia alimentar é complicado. Porque a fitoestabilização vai manter esse cara ali no ambiente. Faz sentido? Então não faz sentido eu tirar. Esse cara não vai ser retirado da cadeia alimentar necessariamente por isso aqui. Beleza? Vamos deixar aqui uma ponta. Vamos lá. Ó, vamos deixar uma pontinha aqui, porque esse aqui eu vou ter que pensar mais um pouco, tá?
Ó, mas eu acredito que não seja o A, não. Fitovolatilização. Que eu vou pensar ali, tem uma coisa que tá me pegando. Vamos tirar os absurdos. Ó, fitovolatilização, permitindo a retirada do mercúrio por plantas e sua transferência para uma forma volátil. Vamos ler aqui. Retirar de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Mas assim, cara, beleza. O mercúrio, tá ligado? Como é que o mercúrio vai... foi a pior, foi a pior. Como é que o mercúrio, ele vai se tornar... Por exemplo, mercúrio por si só, se a gente for pensar, ele é líquido, ele já é volátil, né? Perdão, volátil não, ele é um fluido. Mas como que eu vou, tipo assim, como que eu vou transformar o mercúrio de uma forma volátil? É complicado, né, pessoal? Né? Fitovolatização não faz muito sentido, não é? Tranquilo? Não faz muito sentido. Por quê? Não tem como o mercúrio virar. O mercúrio é metal. O mercúrio não é volátil por si só. Então, como é que ele vai transferir para uma forma volátil? Não. É um metal, ele é líquido, mas ele não é volátil. Fitodegradação, com a degradação do mercúrio promovida por enzimas contidas na raiz. Vamos lá, fitodegradação, degradação dos contaminantes orgânicos. Mercúrio é um contaminante orgânico, pessoal, é inorgânico, então não. Tchau. Fitoestimulação, com a remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal. E aí, pessoal, o que vocês acham? Fitoestimulação, o que vocês acham? Remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam metal. Novamente, pessoal, contaminantes orgânicos. Não pode ser. O mercúrio é inorgânico, galera. Inorgânico. Tá, pessoal? Eu tô falando de mercúrio. Não pode ser AD. Exatamente. Pessoal, a gente fica em dúvida em dois. Fitoestabilização e fitoextração. Tá? Como é que a gente faz? Se ele quer tirar o resíduo totalmente, é mais a E. Cara, concordo. Concordo. Porque a questão, ó, vamos lá, o método que tira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, isso. Porque a fitoestabilização, o problema é que eu não retiro literalmente o mercúrio dali. Ele pode continuar entrando, de certa maneira, na cadeia alimentar, tá bom? Por outros mecanismos. Eu vou manter ele, vou acabar mantendo na superfície, ele vai ficar no solo. A extração não, a extração, eu já coloco esse cara para dentro da planta. Então o que eu faço? Eu acumulo mercúrio nessa planta, basicamente, pela entrada das raízes. Pessoal, primeira coisa, sempre tem que absorver mercúrio pelas raízes, tá? Tá bom? Ó, eu deixo essa. Mas é bem difícil a questão, hein? Vou fazer o quê? Vou extrair esse mercúrio, beleza? Pelas raízes, tranquilo. E depois retiro esse camarada, depois que ele tá, faz todo sentido aí, cara. Eu acho. Deixa eu pensar aqui um pouco, cara. Essa questão é um pouco difícil. Um pouco difícil. Vamos lá, imobilização de componentes. Não, não faz sentido. Não faz sentido, cara. A A não faz sentido. A letra E mesmo, pessoal. Vê o gabarito aí. Vê o gabarito aí, pessoal. Vê o gabarito aí pra confirmar, mas a letra E. Letra A não faz sentido nenhum. Porque o mercúrio ele continua disponível. Beleza. Então, matamos a questão. Mais difícil da prova, sem dúvida. Mais difícil da prova de biologia. Pensar pra caralho aqui agora. Mas é isso. Letra E, então, tamo junto. Fitoextração, por quê? Eu vou retirar. Ah, o pessoal fala, mas o mercúrio não vai ser absorvido pela planta, não vai ser comido. E, cara, o que ele fala? Ele vai. Eu quero o quê? Eu vou conseguir eliminar completamente esse mercúrio da cadeia alimentar? Não vou. Beleza? Não vou. Mas assim, eu vou diminuir muito, porque se eu acumulo durante anos mercúrio numa planta, depois retiro, cara, a planta vai absorver muito, ela vai, assim, retirar muito mercúrio do solo, por exemplo. Esse tema comum eu fiz a prova de 2022 aqui. Pessoal, vou fechar aqui a nossa aula, beleza? Então, não pode ser. E depois a gente continua aqui. Tranquilo? Nas próximas aulas, eu vou continuar falando com vocês e tudo mais. Beleza? Tamo junto. Pessoal, fechar a reunião é foda. Tô muito acostumado com o meu trabalho. Mas estamos junto, pessoal. Só continuar aqui atentos e a gente vai falando com vocês. Valeu!